Bom dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de português, tá? E hoje nós vamos fazer uma interpretação de texto. Vamos abrir o livro na página 241, tá? Aonde vem falando aí sobre navegar na leitura, né? Nós vamos ler o texto e depois nós vamos responder de acordo com a leitura que a gente fez, tá bom? Então aqui vem falando, né? Se você conhece ou já ouviu falar sobre música indígenas. Você sabia que a música é uma atividade fundamental para os povos indígenas? Observe a capa do livro a seguir. Nele, o escritor Daniel Munducuru fala sobre alguns costumes dos indígenas brasileiros. No texto que você vai ler na página seguinte, o autor trata da importância da música, né? Então, aí é história de índio, São Paulo, Campanha das Letrinhas. Esse livro é de 1996, tá? Então, aí fala, né, sobre os costumes que o índio tem de ouvir música, de cantar, tá bom? É da cultura deles. Aí embaixo tem 3 perguntinhas. Em que situação você costuma ouvir ou cantar música? Aí você vai escrever quando você escuta, quando você canta. A música tem um papel importante para as pessoas na região onde você mora. Por quê? Que tipo de música você e as pessoas da sua família ouvem com mais frequência? Então, qual é o tipo de música que você aí costuma ouvir, né? Então, na página 242, vem falando, né, aí, ó, leia o texto a seguir e conheça mais sobre a relação dos povos indígenas com a música. Então, nós vamos ler, né, para poder saber qual a importância que a música tem para esse povo. Então, a música. O povo indígena costuma ser muito festeiros, né? Costuma gostar de festa, fazer festa. Então, por isso, né, a palavra festeiro. Muito celebrador. Todos os acontecimentos são motivos para fazer festa e comemorar, ou mesmo motivo para uma dança guerreira ou de luto. Todas essas atividades envolvem as pessoas da comunidade, que se prontificam a organizar tudo o que for necessário para o bom momento festejado. Como se sabe, não dá para imaginar algum tipo de comemoração sem música. Assim, todos os grupos indígenas brasileiros desenvolveram uma forma de manifestar-se musicalmente. Alguns passaram a confeccionar flautas de tamanhos bastante variáveis, usando materiais da floresta. Outros confeccionam e usam os maracás, ou pequenos braceletes que, ao serem chacoalhados, emite sons, dando um tom aos jogos ou festejos. Desculpa. Né? Então, quem não confecciona aí esse tipo de flauta, eles usam um bracelete, né? Que quando quando faz um movimento, né? Quando chocalha, ele faz o sonzinho aí entrando no ritmo do festejos, né? O instrumento por excelência dos povos indígenas é, no entanto, o próprio corpo. Utilizando o próprio corpo, os indígenas geram um som inconfundível. São gritos roucos ou fortes batidas de mãos ou pés, numa coreografia perfeita que põe os participantes em harmonia consigo mesmo e com a natureza. Por meio de música, os indígenas cantam histórias de sua origem, ensinam às crianças as tradições milenares, né, há milhares de anos, de cada povo. Essas músicas se atravessam os séculos, são formadas de eles fazerem ouvir a própria voz e a voz dos deuses, que permanecem vivos ao som daquele que sempre nova melodia. Então, né, aí a importância da música é o que? É o festejo, né? O festejar. Então, qualquer coisa é motivo, né? Teve uma boa colheita, eles festejam com música e com dança, né? Aí o luto é quando que eles perdem, né, as pessoas queridas. Então, mesmo assim, eles festejam, né? Eles fazem festa, eles dançam, eles cantam, tá? Então, aí é a tradição, né, do povo indígena. É a música, tá? Então, aí, de acordo com o texto, nós vamos responder essas questões. Número 1. Releia a frase a seguir. O povo indígena costuma ser muito festeiro, muito celebrador, né? Então, foi o que eu falei para vocês. Festeiro é que eles gostam de festa e celebrador é que eles celebram, né? Qualquer tipo de evento.
Então, você vai marcar um X no que essa frase ela quer dizer. Primeiro, que o povo indígena costuma fazer festa para comemorar os acontecimentos da comunidade, ou que o povo indígena não tem o costume de festejar os acontecimentos da comunidade. Então, o que essa frase ela quer dizer? Aí você vai marcar um X na resposta certa. Número 2. Os grupos indígenas, quem organiza o que é necessário para fazer a festa? Então, né, quem são as pessoas que a gente acabou de ler que eles se organizam, confeccionam, né, aí instrumento, confeccionam bracelete? Quem são essas pessoas que fazem parte aí, né, desses acontecimentos? Número 3, de acordo com o texto, o que não pode faltar nas comemorações, né? Então, aí, o que é muito importante para esse povo indígena que de jeito nenhum pode faltar nas festas. Número 4, faça um X na resposta certa. Qual é o principal instrumento musical dos povos indígenas? A flauta, o maracá ou o próprio corpo? Você vai marcar um X na resposta certa. E lembrando, tá? É de acordo com o texto que a gente leu. Número 5. Que formas de produzir sons com o corpo são citadas no texto? Então, qual é o tipo, né, aí que eles fazem para o corpo deles transmitir o som? Também tá lá no textinho. Número 6. Segundo o texto, por que a música é importante para os povos indígenas, né? Então, por que essa música ela faz parte aí, né, do povo indígena, né, da sua cultura? Tá? E você vai lá no texto e vai ler e vai responder por que a música é tão importante para a cultura deles, né? E na página 244, no texto são citados alguns instrumentos usados para produzir sons. Leia os textos e observe as imagens a seguir. Depois preencha cada quadrinho com a letra correspondente. Então, vai ser assim, ó. Ao lado tem a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C. Aí tem um texto, né, falando sobre o instrumento. Ao lado tem um instrumento. Então, vou dar um exemplo. Letrinha A. O instrumento musical de sopro, feito de materiais diversos, como madeira, bambu e osso. Tem formato de um tubo oco com furos. Então, né, aí já tem um monte de dica, né? Qual desses instrumentos aí? É o primeiro, é o segundo ou é o último? Aí você vai correlacionar, colocar a letrinha A, tá? Letrinha B. Chocalho indígena feito de cabeça seca com sementes ou pedrinhas no seu interior. Possui um cabo em que a pessoa segura para sacudi-lo, geralmente é enfeitado com penas. Então, né, é o primeiro desenho, é o segundo ou é o último? Aí você vai colocar a letrinha B na imagem correspondente. E letrinha C, é considerado instrumento musical por excelência por meio da voz e das batidas das mãos e dos pés. Então, aí é onde está mostrando, né, essa imagem que tá passando pra gente que tá transmitindo um som com o corpo, né? Ou com a mão ou com o pé. Você vai colocar a letrinha C correspondente, tá bom? Número 8. Qual é o objetivo do texto? A música. Você descobriu algo diferente que já sabia a respeito das músicas indígenas? Pesquise mais sobre esse tema e aí você vai fazer, né, sua atividade sobre por que é tão importante. Você vai pesquisar, né, a importância da música para o povo indígena. E aí você vai escrever no seu caderno. Ou vai imprimir, vai colar, tá bom? No seu caderno de pesquisa. Vai colocar o cabeçalho, dia 5 de novembro de 2020 e vai colocar aí, né? Pesquisa sobre a música do povo indígena, tá bom? Não se esqueça, fazendo atividade com bastante atenção, caprichando na letrinha. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário, tá? Que eu ajudo vocês a realizar essa atividade. Um beijo e até a sua próxima aula.